Entrando, boa noite. Estamos no ar. Quem viu? Oi, gente, boa noite. Eu sou Margarida Chiarastelli, sou jornalista e professora de redação no curso Mafalda, educadora, né, de redação no curso Mafalda. Hoje a gente vai começar, é o primeiro debate Mafalda, e nós vamos tratar do assunto racismo. Nós vamos falar sobre essa questão, que é um problema estrutural no Brasil e que faz parte da nossa história, que precisa sempre ser combatido, mas que ganhou força após essa onda de assassinatos contra negros que vem acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, esses assassinatos bárbaros ocorreram contra uma criança, um adolescente e um adulto, todos negros, né? Dois deles foram assassinatos por força policial e dois deles aconteceram no Brasil. Isso em apenas 16 dias. E esses três casos, em 16 dias, é o que a gente ficou conhecido, né? E aí eu vou fazer um pequeno histórico desses terríveis acontecimentos. Então, em 18 de maio, a polícia matou com um tiro pelas costas o adolescente João Pedro, numa favela carioca. Uma semana depois, no dia 25 de maio, um policial norte-americano sufocou até a morte com o próprio joelho contra o asfalto George Floyd, um adulto, um homem de 46 anos, que desencadeou uma série de revoltas e protestos nos Estados Unidos. E esses protestos ecoaram por todo o mundo, inclusive no Brasil. E como se isso não bastasse, no dia 2 de junho, o menino Miguel, de apenas 5 anos, morreu ao cair do 9º andar de um prédio de luxo em Recife, por puro descaso da patroa da mãe dele, né? E, além da importância social dessa discussão, o racismo é um assunto que pode ser tema de redação, gente. Então, é legal a gente discutir, porque é um tema urgente e a gente precisa se posicionar. Na verdade, esse debate está acontecendo por conta de uma aluna que falou comigo que queria entender toda essa movimentação e ela queria se posicionar, justamente. Ela viu todo mundo se posicionando nas redes sociais e ela queria se posicionar. E aí a gente pensou em dar uma aula e acabou virando um debate. E a ideia do debate a gente está pensando em, se tudo correr bem, a gente vai repetir com uma certa frequência, porque a gente tem muitos temas para discutir, tá ok? Então, a gente chamou para conversar com a gente a Adele, né, a Adele Gonçalves. Ela é educadora de gramática no Mafalda, professora de português no cursinho particular e professora de literatura no ensino médio. Ela é formada em letras e mestranda em literatura brasileira e estuda especialmente, né, Adele, a literatura brasileira negra, tá ok? A gente tem também o Leandro de Andrade, que é estudante de geografia na USP e é educador de geografia do Brasil aqui no Mafalda e ensina geografia geral no cursinho Educafro, que é um cursinho que ele não é exclusivamente, mas ele é principalmente focado nos negros de baixa renda, não é isso, Leandro? Isso. Tá legal. E a gente tem uma convidada que é a Tainara Floriano. Ela é estudante de educomunicação na ECA USP e é colunista do site feminista Todas Feridas, tá? Então a gente vai começar conversando e a partir desses acontecimentos eu vou direcionar a primeira pergunta, embora seja um debate, eu quero direcionar para o Leandro. Que assim, a reação da sociedade perante os casos norte-americanos, ela teve um eco, ela teve uma participação muito maior, ela comoveu muito mais os brasileiros, né? O João Pedro foi o primeiro a ser assassinado pela polícia carioca, foi no dia 18 de maio. Uma semana depois, foi o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. E aí desencadeou uma onda de protestos,
contra o racismo, claro, e aí que o brasileiro foi para a rua se posicionando nas redes sociais. E, claro, quando aconteceu com o Miguel em Recife, aquela tragédia, que poderia claramente ser evitada, aí os protestos continuaram, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje completa 15 dias da morte do George Floyd, eles continuam protestando, né? Eu queria saber, Leandro, por que essa diferença, né? Por que essa diferença de reação da sociedade? Bom, antes de mais nada, boa noite. Agradeço o convite, obrigado pela oportunidade de estar discutindo esse tema de extrema relevância, não só para o vestibular, mas para a gente realmente começar a combater o racismo estrutural que existe na sociedade. As reações, a gente pode começar a levantar algumas hipóteses. Por que nos Estados Unidos a reação foi em massa e teve maior adesão da população? Isso pode estar relacionado com o histórico de luta por direitos civis que ganharam notoriedade principalmente na década, certa tradição, entre aspas, assim, de levantes da população negra e de revoltas do restante da população por causa da questão racial. A gente só de lembrar Los Angeles, Detroit, já aconteceu isso, e agora com a atual situação. Mas tem alguns elementos estruturantes aí que ajudam também a explicar. Por exemplo, nos Estados Unidos, a questão racial, ela foi mais... A segregação ela foi mais descarada, né? Houve impedimento de relação interracial, impediu que negros acessassem determinados lugares. Isso possibilitou algumas coisas. Primeiro, uma identificação do inimigo a ser combatido. Parece que quando a gente olha para os Estados Unidos, sempre tem aquela sensação, tipo, olha, lá o racismo é mais nítido, lá o racismo ele é mais forte do que aqui, enquanto que aqui no Brasil o racismo é velado e ele é muito mais perigoso por causa disso também. Pois bem, nos Estados Unidos houve uma formação também de uma classe média negra, né, que naquele momento de segregação racial, os bairros negros, as comunidades negras, houve uma certa circulação de capital nesses lugares que possibilitou a formação de uma classe média negra. Essa classe média negra conseguiu ter uma certa ascensão dentro das instituições, o que só prova que o racismo não é uma questão de classe apenas, né? Não é uma questão de fulano é pobre, fulano é rico. Então, mesmo quando essa classe média consegue acessar essas instituições e consegue, de certa forma, criar intercâmbios para tentar combater o racismo, há uma forte barreira, uma forte estrutura para evitar que haja realmente avanços na questão racial. Mas, ainda assim, a formação dessa classe média e também a formação de uma mídia negra mais estruturada ali nos Estados Unidos possibilitou que houvesse uma espécie de uma melhor conscientização da população em relação à questão negra. Isso não quer dizer que lá eles vivem uma democracia racial. Inclusive, essas revoltas têm como núcleo central, principalmente a parte da população negra, é a ideia de que, olha, os Estados Unidos não é um país livre, os Estados Unidos não é um país democrático, porque a população negra está sofrendo, está morrendo. Quando a gente olha, no caso da situação brasileira, a estruturação do racismo ela foi um pouco mais complexa, porque não houve algo descaradamente segregacionista. No entanto, houve políticas de exclusão do negro de forma indireta e também a criação, isso tudo com a criação do mito da democracia racial. E aí, com essa hipótese, eu quero dizer, talvez seja isso, porque aqui no Brasil, quando há uma morte de negros na favela,
ou em qualquer outro lugar desse território, a população não se comova tanto, porque a ideia de que, não, aquilo lá foi apenas uma situação banal, foi uma situação qualquer, né? E isso pode estar relacionado com o mito da democracia racial, que, embora hoje, pelo menos no campo acadêmico, já foi totalmente combatido, já foi mostrado a ser um mito, ele ainda é presente na sociedade brasileira. Então, esse mito, por exemplo, da democracia racial vai fazer com que a gente pense, por exemplo, que o preconceito no Brasil é de classe e não racial. Outra questão, que a cor da pele não é um fator de discriminação. Outra coisa que esse mito ajuda a sustentar é a ideia de que o preconceito no Brasil é mais verbal. E daí a gente vai para algumas reações a casos de preconceito ou de discriminação individual. Há uma maior reação da população quando a gente vê uma mulher negra foi impedida de entrar na loja. Aí a galera fala, tá vendo? Isso aí é preconceito, isso aí é racismo. Mas quando a gente se depara com o número de mortes de jovens negros no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em 2019 morreu mais de 4 mil e, salvo engano, 300 jovens negros na mão da polícia. Mas quando a população, no caso, a sociedade brasileira fica diante disso, ela naturaliza, ela individualiza, então, os casos raciais, né? Isso tira um elemento de que não existe racismo no Brasil. São pessoas preconceituosas. O que nos dificulta, porque se existem pessoas preconceituosas, então o que existe de racismo é uma espécie de resquício da escravidão, é uma espécie de pensamento arcaico no mundo moderno. Como pode haver racismo no século XXI? Quando a gente individualiza desse jeito, a gente desconsidera a estruturação racista da sociedade brasileira. Esse é o problema. Então, eu imagino que isso esteja por trás das diferenças, das diferentes reações a estes casos escancarados de violência contra os corpos negros. Esse eu quero iniciar dessa maneira e jogar para conversar com vocês. Thay, você quer falar alguma coisa? Thay? Oi. Oi? Você quer falar alguma coisa? Eu acho... Oi. Eu acho muito importante a gente pontuar essa questão. Pode falar. Não, eu acho que pode rolar, a hora que você quiser falar, pode ir rolando. A Adélia é a mesma coisa, na boa, tá? Vamos lá. Tá. A questão que a gente acredita, né, com base em estudo, eu acho muito importante sempre pontuar essa questão de o que a gente fala sobre não só a nossa vivência, mas o contexto social que a gente está inserido, é muito mais do que opinião, sabe? Tem pessoas que estão estudando sobre isso, e o que a gente está querendo dizer é que, assim, no Brasil tem essa questão muito institucionalizada sobre o racismo, de forma com que a gente não consiga perceber diretamente. Então, eu conheço pessoas negras que acreditam que nunca sofreram racismo no Brasil, porque a gente está muito ligado a essa questão de acreditar que o racismo é o que você sofre quando acontece de forma direta, sabe? Um xingamento na rua, você ser expulso de algum lugar por causa da sua cor. E não é isso. A gente está inserido numa questão que vem desde da escravidão, porque a gente não teve políticas públicas de inserção do negro na sociedade, e isso é completamente visto na forma com que a gente lida com as coisas, da forma que as outras pessoas lidam com a gente também. Então, que nem o caso do Miguel, que foi absurdo pensar que você coloca uma criança negra dentro de um elevador para ir atrás da mãe dela sozinha, e você pensar que isso não está ligado à estrutura do racismo, dentro de uma questão que a mãe é uma empregada doméstica dentro de uma casa, de um serviço que é um resquício da escravidão, sabe? Que é a questão de você servir dentro de uma casa,
de você estar ali trabalhando com uma pessoa branca. E a forma com que as pessoas negligenciam isso e acreditam que isso não está ligado à nossa vivência diária, ao que nós somos, é muito preocupante. Principalmente quando a gente está falando sobre a ideia de tentar abolir esses problemas, de fazer com que isso não seja algo que a gente precise lidar todos os dias. A Adélia quer falar alguma coisa? O Leandro? Podemos passar para... Fala, Adélia. Bom, eu gostaria de fazer uma observação também, confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Mais ou menos. Tá mais ou menos, tá mais ou menos. Tá ainda com... Aqui, a minha câmera um pouco. Desliga o ventilador. Tainara falar. Tá. Eu me deparo com... Tá ruim de ouvir? Não, pode falar, pode falar. Desliga. Certo. Muitas vezes eu me deparo com alguns discursos um tanto ingênuos, né? Que negam o racismo porque acreditam que a culpa não é um fator preconceito. E é importante a gente notar que não é só a cor da pele, é a cor da pele também, mas são os fatores da comida da pele, né? Então, que imagem a gente tem de uma pessoa, né? O que pensa sobre a origem dela, o que a gente pensa sobre o caráter dela, as intenções dela, e é importante a gente se um pouco esperar. Adélia, tá bem complicado o teu som, ele começou bem, mas aí ele foi ficando ruim de novo. Certo, eu cheguei aqui um pouco mais perto. Isso, quando você começou a falar, agora tá melhor. Ah, tá. Então, se não me engano aí da qualidade do som, eu falei, às vezes eu me deparo com discursos ingênuos porque acreditam que a cor da pele não é um fator de preconceito. É importante a gente sempre lembrar que não é só a cor da pele, mas também um conjunto de fatores que estão ligados a ela, como, por exemplo, que você é de uma pessoa negra, que você pensa em uma pessoa negra, o seu caráter, as suas intenções, a sua e um olhar também para o passado, né? Adélia, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Oi. Vamos passar para o próximo. Não é que a gente quer ouvir o que você tem para falar. Bom, vamos passar. A gente pode passar para a próxima e aí a gente volta, tenta ver se melhorou. Tudo bem, Adélia? Tá? Bom, vocês querem completar mais alguma coisa dentro dessa questão? Eu acho que, eu não sei se todo mundo entendeu, mas a questão que a Adélia estava querendo dizer é que não está só ligado à cor da pele, mas as pessoas acabam relacionando o negro com características de caráter, né? Não sei se foi isso que ela quis dizer, se eu entendi bem, mas essa é a ideia, né? De que não está ligado só a questão do que você está vendo ali e a discriminação ser direta à sua cor, mas essa questão de ser velado, institucionalizado, que é a questão de você acreditar que a pessoa, por ela ser uma pessoa negra, ela tem um caráter duvidoso e fazer com que isso mude a forma do que você deve tratá-la. Enfim. A gente teve... aconteceu uma coisa semana passada, que foi a ex-jogadora de vôlei, Ana Paula, eu acredito que vocês viram, ela se posiciona muito à direita, muito defensora do governo Bolsonaro, e ela postou, ela mora nos Estados Unidos, ela casou com um americano, e ela postou uma coisa assim, que era 12,5%, né, que são os 12,5% de negros nos Estados Unidos, aí 56 presos, acho que era alguma coisa assim,
e, sei lá, 70% de assassinatos. E aí ela falava, faça as contas, né? Que ela queria dizer isso, ó, só tem 12,5% de negros nos Estados Unidos, mas 60% dos roubos são eles que praticam, 70% dos assassinatos são eles que praticam, né? Então, quer dizer, ela cometeu uma coisa terrível, até a Isabel, que também jogava vôlei, entrou e detonou com a Ana Paula, mas é exatamente isso. Essa visão, eu queria aproveitar que a Tainara estava falando, e queria que vocês discutissem isso, que é essa visão que se tem do caráter do negro, né? Essa é a questão, e ela faz exatamente essa comparação com a criminalidade, ela põe na conta do povo negro americano. Eu acho que você tem que chegar bem perto. Acho que aí vai ficar bom. Melhora quando eu chego perto? Muito. Melhora. Que bom. Legal. Isso que você falou é emblemático. Também. Parece que não muito. Eu acho que assim, bem perto, vai, Adele, força. Vem com tudo. É bem emblemática de um pensamento simplista, né? Então, assim, olha, mas a maioria dos diários no Brasil são negros. A maioria dos criminosos são negros, e é verdade, né? Os números nos dizem isso, é verdade. A maioria dos presidiários no Brasil são negros, mas o que a gente tem que olhar, a gente não pode ter superficial, né? A gente tem que olhar um pouco para o passado, para questões sociais. Por quê? Porque é esse grupo que mais pratica crimes, porque é esse grupo que representa a maior parte da população presidiária brasileira. E questões sociais do passado do Brasil, nossa escravidão, e com isso nos ajuda a justificar esses dados que a gente pega. E aí fica fácil, né, de rebater esse argumento da jogadora de vôlei. Se a gente Tá difícil de te ouvir. A gente que estava ouvindo bem no começo, Adele. Oi. Tá bom. Comentários do Leandro e da Tainara. Eu posso a fala da Adele? Claro. Tá. Então, que a gente sempre fala sobre o sistema encarceramento do Brasil, a gente tem, sim, o maior número de negros no sistema, né? A gente tem a população negra, é uma questão de encarceramento em massa. A gente sabe que o negro é marginalizado no Brasil, não só por uma questão, a gente não pode parar e pensar assim, olha só, as pessoas negras estão sendo mais presas porque eles roubam mais. A questão não é essa. A questão é que pessoas negras são marginalizadas e existe também um contexto referente ao uso de drogas, que a gente tem pessoas negras que são usuárias de drogas indo presa e pegando, acabando sendo julgada como se eles fossem traficantes e pegando grandes sentenças de prisão, enquanto pessoas brancas não são julgadas pelos crimes que elas cometem, principalmente dentro dessa questão de droga, porque a gente sabe que não é uma questão dentro da favela, que está ligada às pessoas negras. Isso é um pensamento que a gente deveria excluir com certeza. O Estado ganha muito, muito com a questão do tráfico de drogas, sabe? E a gente precisa desassociar. O negro rouba mais e tem a questão da margem, porque é uma questão realmente social. Uma questão de que vai preso quem é negro. Se você é branco, muito mais chances de não ser julgado da mesma forma que uma pessoa negra. É o caso, por exemplo, foi o que disse a mãe do Miguel
do garoto lá de Recife, que se fosse o inverso, ela estaria na cadeia, ela não teria tido uma fiança de 20 mil reais, como teve a primeira-dama, né? Que foi a responsável pela morte do menino, né? Bom, todos estão me ouvindo? Sim. O Rafael Braga é um grande exemplo disso. Perfeito. A marginalização do povo negro, ela é parte do que a gente está tentando dizer o que é o racismo estrutural. Se a gente pegar o período pós-abolição, foi criada a lei da vadiagem, que encarcerava pessoas que não tinham trabalho. Pensa só, negros libertos, sem condições, sem nenhuma medida do Estado para inclusão social, a maior parte deles então estavam desempregados, ou seja, encontravam um negro na rua, o que fazia? Encarcerava. Além disso, havia também até a lei que proibia o jogo de capoeira, criminalizava o jogo da capoeira. O povo negro ele foi empurrado para as áreas de risco para habitar. Né? A gente olhar o território do Rio de Janeiro, nós vamos ver que a maior parte da população negra está nessas áreas de risco. E ali acaba se tornando um território onde o Estado pode fazer ali o processo de genocídio do povo negro, porque ali é um acúmulo de corpos matáveis. A professora Márcia Lima, do Departamento de Sociologia da USP, no artigo, em entrevista recente para o Nexo, jornal, mostrou que, no que diz respeito às sentenças dadas para os crimes, o branco, a sentença, quando um negro e um branco cometem o mesmo crime, o negro vai ter uma sentença maior do que o do branco. E aí as pessoas falam, mas é porque é sempre o negro que está roubando. Não, não é sempre o negro que está roubando, não, gente. O lance é como é que também a mídia faz parte disso. Porque se a gente olha esses programas de televisões sensacionalistas, eles sempre estão mostrando os territórios e os espaços do povo negro, né? E aí eles sempre criminalizando esse espaço. E sempre o negro, quando aparece no noticiário, aparece na condição de o cara que roubou, o cara que matou, sempre vai estar associando tudo que é de ruim ao negro. Então a gente começa a perceber que, no fundo, não é bem as instituições que estão promovendo, é a fonte da promoção do racismo. A sociedade é racista. Sendo a sociedade racista e as instituições são atravessadas por essas relações sociais, então elas também são um mecanismo de reprodução desse racismo. E a mídia, como disse, ela também é uma dessas partes. E muito contribui para esse mito do homem negro ou da mulher negra barraqueira, a mulher negra é feia, ou o homem negro, o cara violento. É disso que estamos falando quando a gente está falando de racismo estrutural. A sociedade, ela está organizada de uma forma racista, para a reprodução de racismo, para pagar o povo negro. E não é um desajuste porque nós somos mais ou menos modernos. Não, é assim que as coisas estão se movendo, é assim que está estruturado. Eu queria fazer um comentário e também já mandar uma pergunta, né, sobre esse momento também que a gente está passando, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente avança por um lado, os movimentos vão crescendo e tal, a gente está tendo um problema muito sério, que é o avanço do fascismo, né? Aliás, assim, acho que a gente pode até... Eu gostaria muito da gente de também fazer um debate sobre o fascismo e o nazismo, né? Para explicar direito o que é isso, que na verdade é uma mistura de nacionalismo com, sabe, perdas de direitos civis e institucionais,
E como isso vem acontecendo não só no Brasil, nos Estados Unidos, né? Tá tendo essa onda fascista. Então, o que está acontecendo? Eles estão perseguindo, por mais que os movimentos negros estão se organizando, eles acabam virando também um grande alvo, né? Por exemplo, a gente tem o Sérgio Camargo, que está lá na Fundação Palmares, que é negro, mas é deste governo, e o Bolsonaro ele conseguiu se superar e encontrar um negro que defenda a escravidão no Brasil e que diga que a escravidão foi boa para o negro brasileiro. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Bom, se assumirmos, então, o argumento de que a sociedade ela é estruturada de uma forma racista, pessoas como o Sérgio Camargo, eles também são atravessados por essa estrutura, e é possível que eles reproduzam. Então, o caso do Sérgio Camargo em si é lamentável, mas acho que o nosso foco deve estar mais no porquê colocar um indivíduo como ele ali, justamente na Fundação Palmares. Porque, para mim, parece uma reação mesmo da branquitude, dos brancos, uma aliança dos brancos, uma espécie de solidariedade, e uma reação a qualquer avanço ou possível avanço de conquistas da população negra. É uma estratégia de manutenção do privilégio e negar toda a luta do povo negro. Quando você vê um indivíduo negro falando que Zumbi dos Palmares não representa a população negra, que o movimento negro eles são formados de bandos de vagabundos, isso nada mais é como uma espécie de falar para a população, falar, vejam só, é um negro que está falando tudo isso, então quem está reagindo, querendo conquistar alguma coisa, são um tanto bando de mimimi. Então, a figura do Sérgio Camargo ajuda, então, a sustentar essa ideia de democracia racial. Veja, é um negro que está aqui falando que tudo que o movimento negro está falando é mentira. Nós vivemos, sim, numa perfeita harmonia das raças. E eu acho que essa questão também é muito importante para a gente colocar um direcionamento no problema em si. Porque todas as vezes que eu vejo um homem negro ou uma mulher negra que tenha um pensamento de acordo com o que está enraizado, né, que está institucionalizado na nossa sociedade, que é essa questão do racismo, e sempre com essas pessoas falando coisas que os brancos apoiam, e principalmente que eles foram colocados em papéis que os brancos acreditam que são um papel de domínio, que eles podem conversar com outras pessoas negras para que elas tirem essa ideia de que a gente vive num país racista, a gente está sempre... Eles são sempre colocados de forma que ou os negros precisam entender o que eles estão falando e passar a pensar igual, ou a gente vai colocar esses negros que discordam para debater com essa pessoa. Então, o nosso foco não é o presidente do Zumbi dos Palmares. O nosso foco é o sistema. A gente precisa desmistificar essa ideia de que a gente não vive num país racista, de que a gente vive numa democracia racial, porque a gente não vive. E a gente tem que organizar o nosso pensamento, o nosso estudo, de forma combativa no sistema e não direcionar a essa pessoa específica, porque ele é parte do problema, porque ele nasceu nessa sociedade racista e ele, de certa forma, cresceu acreditando que as coisas que ele fala não são coisas que saem da cabeça dele. A gente tem uma ideia muito
disturpada de acreditar que as pessoas pensam coisas assim porque elas são pessoas ruins, ou porque elas não têm, ou, sei lá. A gente vive numa sociedade e a gente cresce e entende as coisas conforme elas são apresentadas para a gente, né? Essa é a forma de cultura, essa é a forma social. Então, não tem como a gente acreditar que ele seja parte de um único problema e que a gente precise direcionar todas as nossas lutas para cima dele, para acabar ou tirar ele da posição que ele está, né? É algo muito maior do que só as falas que ele faz. E isso é uma forma de chamar a atenção também. Então, a ideia é que a gente entenda que isso é uma questão de sistema e que a gente vá para cima desse sistema inteiro, né? Não só dessa pessoa. Eu mudei de cômodo. Agora que eu mudei de cômodo. Se você ficar bem pertinho, você precisa ficar bem pertinho. E falar alto. Faça como eu, grita. Fale alto, Adele. Beleza, vou ficar bem perto, falar alto, tirar a câmera para ver se melhora. Tá ótimo, então. Marga, esse fenômeno que você comentou, exemplificado na figura do Sérgio Camargo, me soa bastante perigoso e eu vejo como uma reação ao avanço da luta antirracista também, né? Então, eu lembro que uns anos atrás, é claro que a luta antirracista já existia, mas me parece que ela está ganhando força, né? Então, uns anos atrás, eu lembro de pessoas que não combatiam o racismo, também colocavam uma posição... Adele. Oi. Estava indo bem. Aí parou de novo. Começa, vai. Pode ir. Você parou no movimento antirracista. Isso. Ganhando força. Eu lembro de, até poucos anos atrás, haver pessoas que não combatiam o racismo, também praticavam de forma explícita, né? E o que eu estou notando aqui que parece perigoso? Com o avanço dos movimentos negros, do combate ao racismo, esse outro lado, esse lado contrário, que vocês mencionaram, né? Com esse discurso... Adele. Oi. Você precisa falar mais alto e mais próximo do microfone, o máximo possível. Ele vai bem, de repente, eu acho que conforme você vai falando, você vai baixando seu tom. Certo, agora melhorou? Acho que sim. Beleza. Eu vi anos atrás não combatiam o racismo, mas também não o praticavam de forma explícita. E é isso que você mencionou, vocês têm movimento representado na figura do é bastante perigoso, porque eu noto que com o avanço da luta de racismo, dos movimentos negros, Adele, tá complicado. Adele, tá bem complicado. Viu? Adele, a gente não está te ouvindo mesmo agora. Adele? Não tá dando. Quando você começa, aí ele vai... Ó, tá travando. Muita continuidade ao debate. Ela falou para a gente dar continuidade. Tá, tá bom. Tá bom. Então, eu acredito que o que a Adele tá falando, veja se eu tô certa, Adele, fala, que é assim, ao mesmo tempo que crescem os movimentos antirracistas, o movimento racista também, com essa vinda do fascismo, esse crescimento do fascismo, tem coragem de botar a cara para fora, né? E acaba desacreditando, aí o combate, o enfrentamento é maior, não é isso? Então tá bom. Que pena. A Elis Regina está perguntando para vocês
como que vocês veem exatamente essa questão do o fascismo crescente no mundo todo, no Brasil principalmente, tá? Ah, peraí. Não, é o contrário que ela perguntou, desculpa. Ah, tá. A onda de antifascismo e antirracismo que vem crescendo, principalmente no Brasil. Bom, quem quer... Isso, fala, Leandro. É interessante porque vou pegar este momento de boom dessas reações, dessas manifestações nas ruas antifascistas. Eu quero dizer que a população negra sofreu fascismo sempre, sim. E nós sempre estivemos na rua. A gente sempre foi linha de frente. Eu espero que dessa vez os setores progressistas, em especial a classe média branca progressista, que meio que só vai de onda, realmente incorpore a luta antirracista para além de ficar só com a bandeirinha na rua. Que comece a fazer uma política antirracista, a começar pagando as suas empregadas domésticas de forma direta, tratando-as como funcionárias e não da família. Essas ondas antifascistas, elas são importantes, mas elas não vão fazer sentido algum se, de fato, não houver o enfrentamento da questão racial. Vamos tirar aqui o atual governo porque tem toda essa estrutura racista dele. Não, beleza, isso é verdade, a gente tira ele, bota outro lá e vai fazer o quê? Vai continuar o povo negro sofrendo. Então, se for para ser movimento antifascista, que seja um movimento antifascista de fato. Esse é o meu primeiro apontamento. O segundo apontamento é... A gente está chamando de fascista, mas, de certa forma, é mais cômodo para explicar esse atual momento. Talvez a palavra fascismo é que é melhor sirva, mas esse momento não é fascista, de fato. A gente está com o tio-avô do fascismo, pode ser, ou o fascismo é tio-avô desse momento. A gente está diante de algo mais complexo. A gente está diante de novo que vai exigir uma nova articulação, e essa articulação envolve uma verdadeira luta antirracista para superar esse momento que a gente está chamando de fascismo por não conseguir ainda nomeá-lo de forma direita. Tainá, quer falar alguma coisa? Eu acho muito importante o que o Leandro falou, referente à questão racial. A gente precisa pontuar uma coisa: não existe nenhuma luta social que não se pontue o racismo, porque é algo estrutural, isso é presente, e não existe movimento social que não trate o racismo, porque o racismo está em absolutamente tudo que a gente está envolvido na sociedade. Então, essa é uma questão de movimento feminista, essa é uma questão de movimento LGBT, porque pessoas negras estão nesses movimentos, e dentro desses movimentos também existem o racismo. Dentro do movimento antirracismo, existe o racismo. Então, não tem como a gente debater nenhum movimento social sem falar de racismo primeiro. Tá certo. Tainara, eu queria aproveitar e perguntar, você colabora, né, no site Todas Feridas, que é um site feminista. Eu queria que você aproveitasse, quando você fala dessas lutas LGBT, que o negro está inserido em todas as lutas, portanto, a questão contra o racismo ela é fundamental. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, é uma discussão bem... Desculpa, para mim é uma coisa meio recente, que é a discussão do feminismo branco e o feminismo negro. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Eu acho que, como eu falei agora há pouco,
A ideia da gente tratar a questão racial dentro dos movimentos sociais é extremamente importante. E quando a gente fala da questão do feminismo, que é a minha vivência, eu prezo sempre uma coisa, porque comigo foi assim. Eu entrei na universidade pública, e quando você entra na universidade pública, por mais que você tenha vivido várias coisas, que você entenda coisas antes de estar dentro desse universo, as coisas mudam muito, porque você começa a receber informações diversas, muito conteúdo, e você passa a ter um pouco mais de noção de como é feito o movimento estudantil e tudo mais. Eu entrei na USP e eu fui apresentada ao feminismo de uma forma que eu não conhecia, apesar de ter vivido em casa o feminismo desde sempre, porque dentro da minha casa eu tenho exemplos de mulheres que são chefes de família, então dentro de casa nunca existiu essa questão de ter um homem para ditar regras. Só que entrando na USP, eu tive esse conhecimento do feminismo com muitas informações e coisas que eu passei a entender sobre o que era, porque era importante, mas em determinado momento isso já não me agregava mais, porque eu comecei a entender que as garotas e as mulheres, elas pautavam coisas que eram extremamente importantes para elas, mas que não fazia muito sentido para mim, porque eu e as garotas da periferia de São Paulo, a gente estava focada em sobreviver de uma outra forma, em entender a sociedade e se movimentar dentro da sociedade de uma outra forma. E aí veio essa questão de que, beleza, eu sou uma mulher negra, feminista, da periferia de São Paulo, só que esse feminismo para o qual eu fui apresentado não me representa. E eu fui apresentada ao feminismo negro, que é realmente esse recorte para a gente poder entender de fato o nosso lugar. Porque existe uma questão primordial que eu sempre penso com o início do feminismo no Brasil, essa ideia do que é ser feminista e ser mulher. E se você for estudar a fundo para entender o que aconteceu, mulheres brancas passaram a entender que elas estavam num contexto abaixo dos homens na sociedade, e elas foram para a rua para lutar por esses direitos. E elas conseguiram muitas coisas, elas conseguiram direito a voto, elas conseguiram apoio, porém, dentro da casa dessas mulheres brancas, as mulheres negras ainda estavam lá servindo. Então, quem cuidou dos filhos das mulheres brancas para elas irem para a rua protestar e lutar pelos direitos delas foram as mulheres negras. Quem continuou limpando a casa delas para que elas tomassem cargos importantes foram as mulheres negras. Então, é muito importante a gente fazer esse recorte, ainda assim, hoje, porque a gente está falando de uma questão que a gente sempre fala muito sobre o fato de mulheres ganharem menos que os homens, né? Tem essa questão de que mulheres ganham cerca de 30% a menos que os homens, mas mulheres negras ganham 70% a menos que homens brancos. Porque mulheres brancas ainda ganham mais do que homens negros, né? E isso também não se fala. Então, a gente precisa diferenciar isso. E uma coisa que é muito importante também, eu sempre falo dentro do feminismo, é essa ideia de que eu participei de muitos movimentos, então eu não estou falando de uma coisa vaga, sabe? São coisas que eu ouvi ao longo do tempo, e de mini cursos que eu fui, e de pessoas com quem eu conversei, que é essa ideia de que, tipo, todos os homens são homens ruins, todos os homens querem acabar com as mulheres, e a gente precisa odiar todos os homens, porque eu já ouvi bastante isso, e principalmente piadas com morte ao pênis e etc., e são coisas que me incomodam muito. Primeiro porque, quando a gente pede que homens morram, e por mais que isso seja uma piada ou coisa, sei lá, você está falando por um contexto, homens negros estão morrendo, de verdade, sabe? Isso não é algo só para gente falar, tipo, mas são homens de qualquer forma. Não, porque homens negros não são vistos da mesma forma que homens brancos dentro da sociedade. E existe uma questão sobre discussões de masculinidade tóxica que eu não vejo ser tratada por homens brancos.
mas eu vejo muitos homens negros trabalhando essa ideia, sabe? Então, o movimento feminista negro, ele luta em prol das mulheres negras para que a gente tenha entendimento do nosso valor, né? Para que a gente saiba quem nós somos dentro da sociedade, para que a gente entenda que existe essa diferença, em que em qualquer movimento social a gente precisa falar sobre a questão de cor, e não é uma questão só de mulheres negras, porque mulheres negras, elas geram homens negros. Então, quando um homem negro morre, também existe uma mulher negra que está chorando, uma mãe, uma irmã, sabe, uma prima. Então, a ideia é que a gente não é uma questão de segregação, estou excluindo mulheres brancas do meu movimento, porque eu acredito que elas não são boas o suficiente para estarem dentro do meu feminismo. Não, porque a segregação existe já há muito tempo, não sou eu que estou fazendo isso. E partiu de mulheres brancas comigo. Então, existem muitas mulheres debatendo coisas, pautas feministas, extremamente importantes para elas, mas quando elas chegam em casa, elas não conversam com as empregadas sobre isso, né? Então, a ideia é que a gente, como mulher, nós como mulheres, possamos entender o nosso papel e que a gente consiga fazer com que esse movimento de mulheres negras feministas faça esse recorte por nós e pelos homens negros também. Assim como as mulheres indígenas, né? Porque a questão de raça está ligada às mulheres indígenas também, aos indígenas, né? E é isso. Leandro, você gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema? Eu acho que eu tenho como homem negro que vive esse dilema, esse desafio de desconstrução de uma masculinidade que foi imposta para nós, que é essa masculinidade de homem agressivo, você precisa ser forte. E esse processo de desconstrução, isso é muito difícil, porque o racismo é tão cruel que vai no interior mesmo da pessoa. E a gente, para tentar desconstruir isso, é uma luta constante. Acho que a primeira coisa que eu quero falar é que essa ideia de que existe, pelo menos a minha opinião, agora é a opinião, não existe homem desconstruído, ou uma pessoa toda desconstruída. Acho que existem pessoas que estão em desconstrução e que aceitam o desafio da desconstrução. E nós, homens negros, a gente deve muito às mulheres negras, porque se a gente está vivo, é graças a elas. Assim, as mulheres negras, elas estiveram sempre na frente na resistência. E como homem negro, a gente deve reconhecer essa luta, contribuir e realmente tentar, junto com elas, criar uma sociedade melhor. Eu queria colocar uma pergunta, um comentário, que é do Adilson. O Adilson é um aluno que eu admiro muito, e ele está colocando a seguinte questão: a falta de instituição com foco no jovem negro e com líderes negros tem uma grande diferença na união do negro americano e brasileiro. Aqui no Brasil, eu sinto a falta dessa união e representatividade do Black Power. Vocês querem comentar alguma coisa? Acho que a primeira coisa que a gente deve prestar atenção é que representatividade não é poder. O Obama, ele conseguiu ser o presidente dos Estados Unidos, maior potência mundial, e isso não trouxe mudanças estruturais na questão racial norte-americana. No Brasil, também a gente pode pensar que não há uma grande articulação ou a força do Black Power. Mas por que não?
não há. Não, pera, deixa eu me arrumar. A primeira coisa é que existe, sim, essa união dos negros. Há uma articulação dos movimentos negros. No livro o Lugar do Negro, feito pela professora Lélia Gonzalez e o Carlos Pavanberg, se eu falei certo, na primeira parte desse livro, a professora Lélia Gonzalez ela traça o caminho do movimento negro desde a década de 60 até a década de 90. E ali ela vai mostrando para nós a atuação do Estado sempre se esforçando para desarticular e para enfraquecer o movimento negro. Mas, a despeito disso tudo, o movimento negro ainda consegue se articular, ainda consegue sobreviver. Só que aqui há uma forte pressão do Estado que força que dificulta mesmo essa nossa presença nesses lugares que são importantes. Só que não é só a presença, não adianta estar um negro na televisão, não adianta estar um negro na política, embora isso seja fundamental, mas não é o essencial, porque o essencial é que essas pessoas negras, quando lá estiverem, e não é somente elas, mas que todo o movimento antirracista junto com elas, possam ajudá-las a mudar essa estrutura. Então, no Brasil, a articulação do povo negro, pode ter certeza que há um Black Power brasileiro, só que aqui a gente é invisibilizado. Eu queria também fazer uma pergunta e vamos ver se a Adele consegue participar, porque a gente quer falar justamente sobre a produção cultural do negro, né, no Brasil, e que também sofre esse boicote, né, das instituições, que a gente até falou sobre a questão que tem gente que não acredita até hoje que Machado de Assis é negro, né? Então, essa cultura é sempre, a produção da cultura feita pelo negro é sempre minimizada, né, pelas instituições, sejam pelas escolas, pelo Estado. E aí eu queria, na verdade, vocês fiquem à vontade, vamos ver se a Adele consegue falar um pouco, porque a Adele estuda bastante, né, a produção literária negra no Brasil, e depois eu gostaria que a gente abrisse para falar não só da questão literária, mas de toda a produção cultural mesmo, incluindo dança, cinema, uma coisa mais ampla, tá? Adele, vamos tentar? Bom, eu coloquei agora aqui a produção literária no Brasil é muito vasta, é muito diversa. Negros fazem muita arte, e uma arte heterogênea, né? Tá. Adele, tá difícil. No Brasil. Adele, tá bem difícil te ouvir. Tá muito difícil te ouvir. Mas eu consigo contar com algumas pessoas que estão assistindo a nossa live, elas falaram que o áudio tá falhando um pouco. Então eu vou tentar continuar. Tá. Beleza. Então, eu queria dizer que a produção artística no Brasil atualmente é muito vasta e muito diversa. Os negros atualmente no Brasil se manifestam em todas as formas de arte, literatura, música, artes visuais, dança, e uma outra importância de tá difícil, Adele. Adele, tá bem difícil te ouvir. Pessoal que está pelo Facebook, a gente não consegue te ouvir. Puxa vida. Adele? Adele,
Você quer tentar? Eu pedi. Oi. Eu pedi para o pessoal do Facebook Agora tá. Dar um feedback para ver se eles estão conseguindo me ouvir ou não. Se o pessoal do Facebook puder dar um feedback, ajuda bastante. Então, ele começa muito bem. Aí conforme você vai ficando ruim. E agora, não sei se tem no Face. Deixa eu ver. Adele, falaram, a Laura está falando para você entrar com o 4G do celular. Certo. Tá. O pessoal está dizendo que tá falhando muito o som, Adele. Certo. Então, eu vou tentar pelo celular. Tá. Se vocês quiserem continuidade a essa discussão em isso. Tá. Eu acho que a gente pode, então, falar da cultura em geral e a gente volta para você falar da produção literária, pode ser? E aí você tem um material para mostrar, não é isso, Adele? Adele? Bom, então, alguém... Beleza, Adele, tá? Então, vamos lá. Vocês querem falar, Leandro? Tainá? Acho que eu fico mais na indicação de filmes e livros, né? Para começar, Conceição Evaristo. Assim, eu li Olhos d'Água e realmente meu cheio de água, assim, é um livro... Leandro roubou a minha indicação. Outro livro dela também é Poncia Vicêncio, se eu falar isso, Poncia Vicêncio, também é outro livro muito bom, que mostra o urbano e o rural, então, no aspecto geográfico, pode contribuir bastante. E tem um filme que acho que escancara o que é o racismo estrutural, o processo de construção desse racismo estrutural, que é um filme sobre empregada doméstica, e não é Que Horas Ela Volta. É um filme que se chama La Noire de, ou seria algo como a Negra de, que é um filme de um diretor africano, e que narra a história de uma família francesa que foi até a Nigéria, convidou uma menina negra para trabalhar com eles, e a menina negra pensou, poxa, lá eu vou conhecer Paris, eu vou poder fazer muitas coisas, trabalhar, juntar uma grana. Só que quando ela chega lá, na casa dessa família branca, francesa, que no início falaram assim para ela, não, você só vai manter a casa limpa, assim, coisa boba. Chegou lá, ela teve que fazer cuidar da dama de babá, cuidar do patrão, cuidar de tudo. A menina não podia sair de lá, porque sempre tinha tarefas para fazer. Eu não vou dar o spoiler, mas é interessante porque vai mostrando, ela vai entrando em depressão por causa dessa situação, e ela começa a se questionar enquanto, cara, o que eu estou fazendo aqui? Que situação horrível. E esse filme está disponível no YouTube. Então, se vocês colocarem ali La Noire de ou A Negra de, vocês vão achar o filme completo e legendado. Margarida, seu microfone está fechado. Eu vou colocar na tela. É A Negra de é só a letra. O seu está fechado agora, Leandro, seu microfone. Já vi. Você colocou aqui? Espera aí. Abriu. Então... Abriu? Então, mas eu vou
eu quero colocar o nome do filme. É A Negra D? O D é só a letra? Isso. Tá. Não, D é que tá em francês, que é Lenoir D. Eu não manjo muito de francês, tá ligado? Lenoir, né? É isso. Negra. D-E. D-E. D, isso. Tá. Então, vamos ver, ó. Vou passar. Vamos ver se é isso aqui. Não, saiu errado. Tem que editar. Cadê? Tá errado. Eu vou editar. É que é... Gente, é a primeira vez. É isso? É isso, Leandro? Já nos comentários ali. Já. Então tá bom. Tá ótimo. Tá ok. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Então tá bom. E você, Tainá? Desculpa, Leandro. Você acabou, Leandro? Eu tô tentando abrir ainda. Não, era isso, eu ia falar que botaram ali nos comentários. O microfone está desligado. Mais alguma indicação, Leandro? Não, por hora, vamos ficar só com isso mesmo. Os alunos têm bastante coisa para ler também. Tá ok. Thay? A minha indicação é o livro da Angela Davis, Mulheres, Classe e Raça. Eu acho que é muito importante. Ele me deu um direcionamento muito legal sobre o que é ser mulher negra na sociedade. E um filme que eu gosto muito, que é Histórias Cruzadas, com a Viola Davis. Tá ok. Legal. Vamos, Adele? Bom, eu vou tentar compartilhar uma poesia aqui com vocês, tá? Compartilhar a tela para todos conseguirem ler e aproveito e já dou a minha indicação. Vê se você larga, vê se todos conseguem ver a poesia. Tá entrando. Tá carregando aqui. Legal. Não sei se vocês estão conseguindo ver grande o suficiente para ler. Meu áudio melhorou agora? Melhorou um pouco. Agora sim. Certo. E a minha ideia rapidamente. A minha indicação, então, é um autor chamado, um autor negro, de literatura negra, de São Paulo. Também indicar, assim como vocês, Água da Conceição Evaristo, e dizer que a gente tem uma produção artística negra brasileira muito vasta e muito diversa atualmente, e eu acredito que ela tem poder de conscientizar, de ensinar, de alertar e de sensibilizar as pessoas para a questão do racismo. E é importante também a gente notar que tem algumas manifestações artísticas que a gente vincula mais aos negros, né? Se a gente pensar no rap, por exemplo, na música, né? É importante a gente lembrar que o negro pode estar em todos os lugares, né? Então, essa é uma ideia que a Tainara trouxe numa conversa prévia de nós quatro, que os negros estão falando muito sobre racismo, porque essa parece ser mesmo uma questão urgente, né? Uma questão absolutamente emergencial, e eles são as melhores pessoas para falar sobre isso. Mas a gente tem que notar também que um negro pode querer falar sobre outros assuntos em outros assuntos, né? E ele sabe falar sobre assuntos. Então, fica a opção, né, para a gente consumir as questões negras sempre, não só quando um assassinato de uma pessoa negra vem à tona, consumir a arte, a literatura, a música, as artes visuais, a dança de pessoas negras, mas consumir também a ciência,
produzida por pessoas negras, há muitos intelectuais negros que estão falando sobre racismo, mas também sobre diversos outros assuntos que eles dominam, né, que eles têm qualidade para falar sobre, e é importante a gente consumir tudo isso, né, a gente dar legitimidade para o negro falar sobre o racismo em primeiro lugar, mas se ele quiser falar sobre o assunto, ele pode, ele tem que ter esse espaço e ele tem capacidade de fazer com qualidade. E pensando, por exemplo, na literatura, né, mais especificamente agora, ela tem essa função de conscientizar a gente, alertar, sensibilizar para a questão do racismo, né? Esse é um assunto muito tratado na literatura negra brasileira atualmente. A gente nega a estética dessas produções. E elas têm qualidade estética também. Então, o conteúdo é muito importante, mas são produções que a gente pode colocar em igualdade esteticamente, produções de artistas canônicos da arte brasileira. E aí, então, parece que ficou melhor agora, né? Legal. Então, bom, acho que eu vou aproveitar. Estão me ouvindo melhor agora e tocar em um assunto trazido pela Margarida, que tem a ver com a literatura brasileira. Você mencionou, Marga, que existe essa polêmica, né? Uma espécie de polêmica sobre a negritude do Machado de Assis, né? Se o Machado de Assis era negro ou se ele era mestiço, né? E com então, a gente ainda não conseguiu bater o martelo nisso, tem gente que nega isso, né? E eu acho que mais importante do que a gente bater o martelo e responder objetivamente se o Machado de Assis era negro ou não, era mestiço ou era branco, é a gente pensar por que importa, né? Qual a diferença do Machado de Assis, que diferença faz, né? O Machado de Assis ser negro ou branco, qual a importância disso, que diferença faz? Isso é uma surpresa? É uma surpresa para a gente, um dos maiores autores da literatura brasileira ser negra? O que essa é uma surpresa? E vamos pensar também, será que o Machado de Assis levou uma vida de negro, no sentido de será que ele sofreu racismo? Quanto racismo ele sofreu? Isso eu não sei responder. E eu acho que as reações à negritude do Machado de Assis também nos dizem muito, né? Então, há reações negativas, há pessoas que se recusam a cogitar que o Machado de Assis pudesse ter sido negro ou mestiço, e eu acho que isso é mais importante a gente responder essa pergunta, se ele era branco, mestiço ou negro, pensar nessas reações, né? É um orgulho para a gente, o Machado de Assis ser negro, é uma vergonha para a gente, como brasileiros, o Machado de Assis ser negro. O que isso revela, né? O que as reações que negam a negritude do Machado de Assis para a gente? E aqui, essas são muito diferentes para cada grupo social, né? E, infelizmente, a gente não pode mais perguntar para o Machado de Assis o que ele pensa sobre isso, mas eu queria deixar uma reflexão também dos negros que as pessoas, os autores, né, os escritores, os artistas, cientistas, intelectuais que ainda estão vivos, vamos sempre perguntar para eles, né, o que tem que dizer se uma pessoa é negra ou não? Ela é a única pessoa que pode responder essa pergunta, então vamos lembrar de perguntar isso para essas pessoas antes de rotulá-las, né, porque cada um sabe da sua identidade, o que sofre, e é importante a gente saber que cada um, né, pode responder essa pergunta somente por si. Pessoal, não sei se a gente já está encerrando ou não. Se a gente gostaria de ler esse poema para vocês em voz alta, mas por mim eu fico conversando aqui com vocês até amanhã, tá? Não, eu acho que a gente pode fazer você pode ler em voz alta, sim, eu espero que fique bem o som de novo, mas eu queria saber se o Leandro e a Thay ainda querem falar alguma coisa, ou mesmo sobre o que a Adele colocou,
ou querem falar mais alguma coisa, e aí a gente volta, e aí eu faço a despedida, depois da leitura do poema da Adele, tá bom? Algum de vocês quer falar alguma coisa? Então, vou começar aqui com uma espécie de consideração final de tudo que foi trabalhado até agora. Acho que a primeira coisa que a gente vai, que eu espero que a galera leve desse nosso encontro é entender o que é o racismo estrutural. Né? Então, o racismo é a produção de privilégios, manutenção desses privilégios destinados a uma certa raça. Seja essa produção, manutenção consciente ou não. Esse é um fato, ele é estrutural. E por ser um racismo estrutural, então a gente também vai entender o porquê que tem a invisibilidade do povo negro. Inclusive, seja no campo da arte, no campo da academia, por exemplo. Pouco se fala de Teodoro Sampaio, que foi fundador ali da Poli, né? Um engenheiro que fez parte ali, e hoje a Poli é infelizmente, é algo que poucos negros conseguem ter acesso. Na academia nós temos o próprio professor Milton Santos, que não tratou das questões raciais em seus trabalhos, mas isso não significa que o trabalho dele seja alheio a esses temas. Tem uma fala do professor Milton Santos que, quando perguntado para ele se é difícil ser intelectual negro no Brasil, a resposta dele é difícil ser intelectual no Brasil e é difícil ser negro no Brasil. Então é difícil ser tudo. Negros não falam somente dessas questões sociais. Nós temos muitas pessoas e nós temos muitos negros trabalhando em vários campos. Não é que vamos dar espaço para eles porque eles têm capacidade. É óbvio que a gente tem a capacidade. A questão é, vamos tentar lutar contra esse sistema que os apaga da história. Esse é o grande tema que a gente tem que enfrentar. Então, falar de racismo não é falar de elementos individuais, também não é falar da instituição, mas sim é falar de uma estrutura social que atravessa os nossos atos individuais e coletivos e também as próprias instituições. Desta maneira, qual que pode ser, então, o nosso caminho de luta? A começar ocupando mesmo essas instituições que são atravessadas pelas questões sociais e tentar ali criar uma ação para que a instituição ela não é passiva nas relações sociais, ela não é algo passivo, então ela também tem a capacidade de influenciar essas relações sociais. Então, se a gente ocupar essas instituições e saber usá-las, lutar para que essa instituição comece a intervir para ver uma mudança nessa estrutura racial, isso já é um primeiro passo. A gente pode começar a falar, por exemplo, de ações de discriminação positiva ou ações afirmativas, como são o caso das cotas. Mas há outros caminhos também que a gente pode lutar para isso. Encerro por aí. Tá ok. Obrigada, Leandro. Thay? Eu queria deixar algumas palavras que eu acredito que seja muito importante nesse processo que a gente está caminhando dentro das questões raciais, que são extremamente importantes de ser faladas, mas contemplando a fala do Leandro, referente à questão de que uma pessoa negra ela é muito mais do que a fala sobre racismo, sabe? Eu sei que a gente fala bastante sobre isso porque é a nossa vivência e é o que a gente precisa desconstruir como sociedade. Mas nós somos mulheres e homens na ciência também, nós somos mulheres e homens na academia também, mesmo que de forma completamente negada, né? E muitas vezes apagada, porque existiram muitas pessoas que estiveram ali, mas a gente não tem noção disso, porque a história não nos permite ter essas referências. É muito importante que a gente enalteça, né, pessoas que trabalham e fazem um trabalho
o mínimo, sabe? Que a gente não é uma questão de, olha só, vamos bater palma para aquela pessoa negra porque ela se destacou no meio de muitas pessoas. Não, a ideia é que a gente seja reconhecido minimamente pelo nosso trabalho, só pelo reconhecimento do trabalho, não porque é uma pessoa negra que está ali, né? E a ideia é que isso seja recorrente para que a gente um dia não precise dizer, né? Estudante negro passa em primeiro lugar no vestibular, porque é algo que é um incômodo tão grande, porque isso não acontece. Então, quando acontece, é esse tipo de manchete que é colocado. E principalmente na ideia de que coisas que eu penso dentro da questão do feminismo negro, que é como as mulheres são colocadas, né, moldadas à sociedade, e como isso é apresentado com a nossa autoestima. Então, mulheres negras não têm como referência muitas mulheres negras. E eu acho que a gente, dentro de uma questão de movimento, acaba entrando muitas vezes na questão de desconstrução de muitas coisas, mas eu acredito que a ideia seja também de construir muitas outras coisas. Eu sempre fiquei pensando em coisas assim muito pessoais, mas, por exemplo, o fato de ser mãe, né? Como eu, como mulher negra, posso colocar um homem negro numa sociedade tão racista, sabendo que possivelmente ele nasce com um alvo nas costas, ou como eu posso, como mulher, colocar uma mulher no mundo, uma menina, que vai crescer com referências, né? Que não são mulheres como ela, ela não vai se ver em outras mulheres na televisão, porque todos os papéis que são colocados a mulheres negras midiáticos são sempre a empregada, não que isso seja uma desvalorização da profissão, né? Mas é uma questão de você colocar o negro, a mulher negra, o homem negro, num papel que ele não consiga se identificar com outra coisa e que ele cresça acreditando que o mínimo que ele vai conseguir, o máximo que ele vai conseguir é isso, né? Então, aí me veio o pensamento de que construir é muito importante. Então, todos os dias a gente pautar ideias para nossa autoestima, sabe? A saúde mental do negro é muito importante, a gente precisa muito falar sobre isso, porque a gente tem uma questão de problemas psicológicos muito graves que estão dentro da comunidade negra, sabe? Índices altos de suicídio, e isso está muito ligado a quem nós somos, né? Como nós colocam quem nós somos, né? Nosso papel dentro dessa sociedade. Então, a construção da nossa autoestima, do nosso amor próprio e de nós como comunidade é extremamente importante para que a gente consiga seguir, né, na nossa luta, sem deixar com que essas coisas sejam uma pedra no nosso caminho. Uhum. Tá ótimo, Thay. Muito obrigada pela sua participação também, tá? A gente vai... A Adele vai... obrigada. A gente vai falar... A Adele vai falar a poesia e aí eu encerro, tá bom? Vamos, Adele. Seu microfone está desligado. Seu microfone. Desculpa, gente. Obrigada por avisar. Se a Marga conseguir colocar aí a poesia, se der para vocês lerem, né? Que acho que ficou um pouco pequena, um pouco clarinha. Bom, eu quero encerrar essa poesia para vocês de literatura negra de São Paulo, tá vivo, chamado Contigo. Ela se chama Convite. Diz assim: ouça bem o silêncio. Adele. Oi. Tá, não está dando para ouvir. Tá. Falhou de né? É. Vou fazer a tentativa. Se não der, eu vou só me de vocês, tá? Tá. Convite. Ouça bem o que faz silêncio e sinta a unha, o punho, o porrete, o corte, o soco na nossa vida vibrando há séculos aqui. Ouça bem o que faz silêncio e sinta a dor, o penetrante gemido que nos picou as entranhas. E para saber melhor, entre a face do
rosto o cipoal de desprezo, sarcasmo e disfarce que nos porta bem posto. E seja bem-vindo ao nosso quarto de gritos fechados e perdidos. Tenha bondade, sente no meio da mocidade, ou se quiser, não se acanhe, sente no meio dos velhos e antepassados. Ouça bem o que parece silêncio, o choro da cantiga de ninar a dor. Ouça bem. E pergunte se há racismo no Brasil. Então, pessoal, eu vejo essa poesia como um convite que o CUT faz para que a gente conheça o racismo, conheça um pouco do ponto de vista do negro, conheça essa dor, e eu quero também, nós todos queremos deixar essa reflexão para vocês, que essa reflexão sobre o racismo e a luta contra o racismo continue, tá? Quero agradecer muito a Margarida, ao Leandro, a Tainara, por essa live, pedir desculpas pelos problemas técnicos de áudio, tá? Agradecer muito a equipe do Mafalda e todo mundo que está assistindo. Obrigada, Adélio. Eu queria, então, agradecer a todos vocês a participação, eu gostei bastante, apesar dos nossos problemas de estreia, mas acho que foi muito legal, a participação de vocês foi ótima. Antes de me despedir, eu queria dar uma indicação também, eu gostaria de indicar para os alunos, principalmente, que são mais jovens, que um filme que eu acho, assim, uma síntese da questão racial, claro, principalmente nos Estados Unidos, mas ela se adequa muito bem, eu imagino, a qualquer país racista. É um filme de Spike Lee, o filme é Faça a Coisa Certa. Eu tentei procurar na internet para achar ele dublado e completo em algum canal gratuito, não consegui achar. Mas eu gostaria muito que vocês assistissem, porque ele, incrivelmente, ele tem uma cena... Não vou dar spoiler. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Aliás, o Spike Lee é fantástico, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês, a assistência, os participantes, e quem sabe a gente volta com mais algum assunto interessante para os alunos do Mafalda, e, claro, quero agradecer ao Mafalda por ter possibilitado que a gente fizesse esse debate, tá ok? Muito obrigada, gente. Boa noite. Vamos nos despedir. Beijos. Obrigada, Até gente. mais. Boa noite. Boa Até a noite. próxima. Valeu, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijo. Beijo.